Meu nome é Edivandro Silva, sou estudante na Universidade Uninassal de Português, Letras. E venho aqui para fazer uma atividade, mas para mim é algo além do que uma atividade universitária. Para mim é um verdadeiro prazer estar aqui, porque ensinar para mim eu descobri que é a minha vocação. E vocês vão descobrir nessa palestra isso que eu estou falando. A minha história é a seguinte: eu hoje sou formado, na verdade, desde 2012, em rede de computadores. Eu sou da área de tecnologia da informação. Trabalho há 10 anos numa empresa de informática, fazendo trabalho com sistemas de automação fiscal. Há 10 anos estou nessa empresa. E em 2012 me formei em rede de computadores, mas meu maior prazer mesmo é porque eu estou aqui mais uma vez. Não é a primeira vez que eu piso no Humberto Barradas, o famoso CMHB. Eu passei 8 anos nessa escola estudando, desde a 5ª série, na época tinha o ensino médio, e concluí, certo? E eu tenho aqui, inclusive, fiz questão de trazer esta relíquia da ficha 19, que eu tirei na minha época em 2007, que acho que está aqui. Então, realmente, para mim é um verdadeiro prazer compartilhar isso com vocês e saber que há 17 anos atrás eu estava na posição de vocês como aluno, me formando, me preparando. Hoje estou formado já em uma das áreas, estou migrando para a área da linguagem, a área do ensino, a área da educação, por um motivo que vocês vão também descobrir ao presenciar essa palestra, certo? O nosso tema é cultura e relações étnico-raciais pela literatura. Além desse tema, com a linguagem aqui verbal, né, temos também uma figura que representa também parte do nosso tema com uma linguagem não verbal. Muito bem. Que seria uma história breve que eu vou contar no final da palestra sobre o livro O Menino do Pijama Listrado, de John Boyle. Então, o que acontece? Continuando aqui. Nesse título, pessoal, temos aqui 3 palavras-chave que já deixam uma dica para quem tem dificuldade com interpretação de texto. Procurem palavras-chave para poder descobrir onde é que está a essência daquele texto, a essência daquela frase. E o que é que a gente consegue ver aqui? Quais são as palavras-chave que a gente consegue identificar? Cultura, literatura. Muito bem, certo? O resto das palavras, que são poucas, mas são mais conexões. O que a gente tem que saber é que, entendendo a palavra-chave, a gente começa a captar a essência da mensagem. A primeira coisa que nós vamos aqui discutir é o conceito de cultura. E o que é cultura? Do latim é cultura, que significa ação de tratar, cultivar. Este termo vem de colere, que significa essencialmente a questão de cultivar a terra, tratar a terra. Então, a primeira expressão da palavra cultura não foi em relação à educação. Não foi em relação à extração do conhecimento, à busca do conhecimento, o acúmulo de informações que vai se passando de geração em geração, ok? Mas a cultura ela foi inicialmente abordada para a questão da terra. E aí nós vemos aqui a questão da Geórgicas de Virgílio. Virgílio foi um escritor na época do... Tem algum celular tocando aí? Então, o Virgílio foi um escritor que escreveu um conjunto de 4 livros chamado de Geórgicas. Geórgicas, no latim, significa que cuida da terra, ok? Que tem relação com a terra. Então, tem uma palavra aqui latina, labor omnia visti improbus, que significa a ação da terra, o trabalho árduo da terra sempre vence. O que significa essa mensagem? Que o trabalho duro, o trabalho forçado, o trabalho com muito esforço, eu consigo extrair da terra o
conhecimento, certo? E realmente o trabalho na agricultura é um trabalho muito difícil. Mas também podemos associar que aprender um idioma novo, por exemplo, é fácil, gente. Precisa de estudo, esforço, dedicação. Dia após dia, a diretora Verônica deixou claro aqui, não adianta estudarmos para a prova em cima da... Temos que estudar minuto após minuto na oportunidade que a gente tem. Se o professor passou a atividade, hoje estuda, dá uma lidinha para reforçar. Amanhã, mais outra lidinha. Se você separar 30 minutos para isso, é essencial. Continuando aqui, então a primeira expressão para a cultura foi em relação à terra, ok? Mas com o passar do tempo, um homem chamado, um estudioso, né, um político, um escritor também, chamado Cícero, ele atribuiu cultura já à questão da educação. E ele escreveu aqui, uma das citações dele, né, cultura animi philosophia est, que significa a filosofia é o cultivo, é a cultura do espírito. Ok? Então, educar é cultivar o espírito, é cultivar a sua mente, é cultivar a sua educação. Entendeu? Não só a filosofia, mas ele em outros textos, outras citações, vai se referir a outros temas relacionados à educação também. Então foi ele que resgatou a ideia de cultivar a terra, o esforço que se dedica para extrair da terra, e veja que precisa de paciência para poder aguardar o fruto crescer, amadurecer, é verdade? É preciso também de sabedoria, no sentido de que a época do ano ideal para aquela semente, a época do ano ideal para aquela planta, ok? Tem épocas do ano que são mais quentes, concorda? Tem épocas do ano que são mais frias. Outras têm muito vento. Então, cada semente, cada planta, cada vegetal é apropriado para um tipo de terra. Então, precisa de sabedoria para isso. Eu não posso qualquer jeito jogar a semente lá, jogar água, botar um adubozinho qualquer, não. Existem detalhes nesse sentido. Então, o esforço em relação a obter cultura, obter educação, é o mesmo. Ok? Eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar. Seguindo daqui adiante, a gente pensa que, gente, que o homem, o ser humano, ele não é o único, certo? Ele não é o primeiro. Mas o tigre ou o guepardo, por exemplo, um animal que é carnívoro ou herbívoro? Carnívoro, muito bem. Então, um animal, o guepardo, ele é o primeiro quando ele nasce. Por quê? Porque ninguém precisa ensiná-lo para poder obter a caça, para ele caçar. Ele já muito jovem já vai correr com o instinto dele, com a programação que já tem na biologia dele, ir em direção à caça. E ele vai conseguir caçar sem que ninguém o ensine. Agora entendeu por que eu disse que o ser humano não é o primeiro? Porque nós aqui estamos desfrutando, presta atenção, estamos aqui desfrutando de uma sala climatizada que há poucos anos atrás e há muitos anos atrás isso era impossível de acontecer. Assim como também a gente obtém um equipamento chamado celular que eu posso acessar o mundo. Se eu quiser conversar com um amigo japonês, caso eu consiga até um aplicativo, precisando nem saber japonês. Ou seja, essas informações eu obtenho por causa de quê? Por causa da cultura. Por causa da cultura. Então nós não somos o último. Nós não somos o primeiro, aliás. Somos o último. Então temos uma herança, pessoal. Todo um conjunto de conhecimentos que foram desenvolvidos pelos estudiosos foram repassados para nós. Ok? Então, eu quero aqui resumir a questão da cultura. Vamos entender assim. Diga comigo. Cultura é aprender e repassar. Aprender e repassar. Exatamente. Tudo que vocês estão aprendendo, um dia vai ser repassado para alguém. De alguma forma, qualquer assunto. Ok? Como eu disse no início, há um tempo atrás eu estava na posição de vocês
né, aprendendo, e agora eu estou repassando. Essa é a essência da cultura. Que, vamos entender, na agricultura é do mesmo jeito, não é? Ou seja, o fruto que eu obtenho de uma colheita, eu uso o que dele para replantar? A semente. Então, ou seja, o próprio fruto me dá a condição de eu replantar, e aquele outro fruto me dá a condição de eu replantar. O conhecimento, a inteligência, a sabedoria, a cultura é do mesmo jeito. Ok? Então, temos aí essa herança. Aproveitem bem essa herança. Ok? Aproveitem bem. Mas veja, gente, a cultura ela se expande para um universo de assuntos aqui. Por exemplo, a arquitetura, ou seja, a construção de monumentos, de prédios, de cidades, certo? Aqui a gente sabe de onde é esse país? Quem disse Itália? Muito bem, Itália. Temos aqui um estilo mais oriental, né? E aqui, isso. E aqui um estilo mais moderno. Muito bem, Austrália. A cultura também ela está relacionada ao idioma. O idioma inglês, francês, japonês, coreano, ok? Tudo isso é repassado de geração para geração conforme a etnia que aquele povo vive. Então nós temos também a cultura relacionada à culinária. Por exemplo, no Nordeste, nós temos aqui o cuscuz, tapioca. O que mais? Exatamente. Eu tenho um amigo. Muito bem, pessoal. Eu quero que vocês participem mesmo, tá? É isso aí. Bacana. Sobre o assunto, maravilha. Eu tenho um amigo chamado Rafael Campos que está lá nos Estados Unidos. E aí ele conseguiu comprar cuscuz nos Estados Unidos. Ele ficou muito feliz e ligou para mim: Ed, olha, consegui comprar cuscuz. Por quê? Lá, a cultura de lá não tem o cuscuz. Ok? Então isso faz parte da cultura do alimento, da refeição daquela região. Temos também as festividades. Se você observa essa máscara, nós nos lembramos de que época do nosso ano? Muito bem, Carnaval. E essa fogueira aí? É isso aí. Natal. Muito bem. Então, as festividades também fazem parte da nossa cultura, da nossa vida, ok? Cada época do ano, né? Tá chegando já um momento no mês que vem que é culturalmente muito comemorado, a questão do Dia das Crianças, e assim sucessivamente. Temos também a moda como um objeto, como uma situação de cultura também, certo? A maneira como as pessoas se vestem. Pode deixar aqui, senhor. Muito obrigado, viu? Pronto. Uma aguinha, já eu tomo porque... Pronto, tá ótimo. Pode deixar aí. Muito obrigado. Então, a maneira como a gente se veste também revela a nossa cultura, ok? Então, nós temos aqui uma cultura oriental, né, também aqui oriental, aqui africana, ok? A maneira como as pessoas se vestem revela muito bem a questão da cultura daquele povo. Mas a comunidade científica, olha aí, a comunidade científica, ela também representa um espaço na cultura. A biociência, por exemplo, é responsável pelo quê? Muito bem. Remédios, vacinas, através do estudo de doenças infecciosas. Temos um exemplo recente que passamos, que ficamos até em casa por um tempo. Que época foi essa?
a Covid-19. Então, a humanidade, gente, é o seguinte, Capim tem uma coisa muito importante. O ser humano, a humanidade, ela tem um poder incrível de sobrevivência. Infelizmente, muitos perdem a vida nesse processo, mas a história revela que o homem, no sentido humanidade que eu falo, ele tem o poder de se auto-adaptar, de obter ali a lição mediante a circunstância difícil que passa para superar aquilo ali. Estamos aqui, já superamos a Covid e vamos adiante. Mas isso graças ao que? A cultura. Por quê? Porque mediante as experiências, nós aprendemos como lidar com aquela circunstância e repassamos para a próxima geração como resolver os problemas. Ok? Então, temos aqui também um braço biônico, vamos dizer assim, certo? Que está relacionado à robótica. Tem gente afiado aqui, ok? Aqui também a ciência biomédica e ali um robô que é muito atual, assim, vamos dizer assim, já há muito tempo existem robôs. No Japão, e isso representa a cultura científica daquela região, do Japão, como a colega aqui está falando para a gente. Temos empresas de automóveis que constroem os carros só com robô na fábrica. Sendo que, humanamente falando, tem só alguns operadores apertando alguns botões para ativar o processo lá. Mas todo o trabalho pesado são feitos pela robótica. Isso vai se avançar, gente. Isso é normal. Temos hoje o carro totalmente elétrico, que tem um computador de bordo, um robô em forma de software, em forma de sistema, que controla todo o processo de direção do carro e nos guia para onde a gente quer. Basta você falar, quero ir para tal região e ele te leva. Mas isso não aconteceu do nada. Uma pessoa não construiu, vou construir um carro do zero agora. Não. Ele obteve o conhecimento a partir desde o primeiro carro que foi construído, certo? Ele não precisou inventar a roda, certo? Com base no conhecimento que ele tem, ele progrediu, construindo novas coisas. Muito bem, obrigado. Ok? Então, vocês podem construir algo novo? Sim. Mas com base na construção de conhecimento que já foi feito até aqui. Por isso estamos aqui na escola. Ok? A ciência da computação, com a tecnologia da informação, que é a área atual que eu trabalho. Nós temos a informação disseminada de uma forma assim muito exagerada, muito rápida. Você tem informações, se acontecer uma explosão lá na China, a gente já consegue ver agora. A gente já consegue assistir o vídeo da explosão agora. Ok? Ou seja, a tecnologia da informação possibilita isso. Mas vocês sabiam que a comunicação entre os continentes, por exemplo, acontece de que forma? Alguém consegue me responder? Satélite. Helicóptero não. Veículo também não. Podem falar, gente. Errar é normal. Errar é normal. Satélite. Internet. Mas através de que canal? Muito bem. Bacana, bacana. Beleza. Muito bem. O que acontece? Existem cabos submarinos, que são cabos de fibra óptica, ou seja, fibra de vidro que atravessam os oceanos. É incrível isso, não é? Mas possibilita a comunicação daqui para esse outro país. É interessante que apenas um clique, apenas um digitar no celular, eu consigo mandar uma mensagem daqui para a China, daqui para a Itália, daqui para a França. Mas por que isso? Graças a essa tecnologia da informação. Veja, uma pessoa na Idade Média, presta atenção nessa informação que é muito curiosa. Uma pessoa na Idade Média,
ela tinha as informações através de papiros, através de pergaminhos, através de papéis em rolo, assim, que o pessoal mandava um mensageiro de um reino para outro para conseguir transmitir aquela mensagem. Poderia demorar meses, poderia demorar semanas, dependendo da distância. Mas o que acontece com a internet, computação, o celular, porque o celular nada mais é do que um computador em nossas mãos, ok? E a informação consegue chegar até lá de uma forma muito mais rápida. Só que preste atenção, pessoal, tem um problema muito sério aí. Um alerta, presta atenção nesse alerta gigante que eu coloquei aqui no slide. E eu quero que vocês realmente, com a preocupação em relação à saúde mental de vocês, e minha também, toda nossa, precisamos nos atentar para doenças mentais por causa do uso excessivo de tecnologia. Os cientistas e médicos estão descobrindo novas doenças como a nomofobia. Alguém já ouviu falar aí, pessoal? Alguém já ouviu falar? A pessoa... Pode falar. Tá gravando. Tá gravando. Gente, vamos lá. Nomofobia é uma doença psicológica que a pessoa fica com medo de perder informações quando está sem um celular. Fica com aquele desejo compulsivo de consumir informações. Assim como a pessoa, né, tem aquele problema também, existe esse tipo de problema, de estar consumindo comida o tempo todo, quando está ansiosa. A informação, já vou te dar o espaço para te falar. A informação tem se tornado esse tipo de consumo também, certo? De forma que as pessoas ficam presas, né, achando que é necessário obter aquela informação quando, na verdade, não é. Pode falar, amiga. Pode falar, por favor. Fica à vontade. Oi? Começa a ver que isso. Entendi. Pronto, a colega está dando um exemplo aqui em relação à alimentação. E quando você está muito ansioso, realmente você fica consumindo aquilo ali. E também estudos estão mostrando que as pessoas estão ficando com a mão deformada por causa do uso excessivo do celular. Isso. Exatamente. Isso. Aham. Exato. Olá, pessoal. Vamos lá. Então, como a colega estava contribuindo com a gente aqui, uma série de problemas físicos que a gente vai começando a ter por causa da tecnologia. Eu sou da área de tecnologia e sei o benefício que nós temos por causa da internet, por causa do celular, do computador. Eu sou usuário desses equipamentos, porém precisamos usar com inteligência. E usar com inteligência é usar para atender às nossas necessidades. Se você tem uma necessidade de utilizar o equipamento para estudar, para se informar, para pesquisar, excelente. E até para entretenimento também, para diversão, ok? Porém, devemos sempre colocar um limite. Muito bem. Então, aqui é um exemplo. Só o sinistro ali que está escrito errado, né? Mas, enfim, só para a gente entender. Aqui você tem uma criança
certo? Com sérios problemas. Por quê? Por causa da dependência. Ela não está com o aparelho na mão. Talvez esteja dormindo, ou então de tanto chorar está ali passando as mensagens. Gente, isso é muito sério. E eu vou dizer para vocês, não precisa chegar a esse ponto para você estar já se prejudicando com o uso do celular. Ok? Por exemplo, como eu disse, eu trabalho com sistema de computação de vendas. E quando eu estava atendendo um cliente, a operadora do caixa foi passar um troco. Presta atenção, gente, vamos lá. Olha, a operadora do caixa foi passar um troco. A venda era R$ 87. Vamos lá, questão de matemática. Eu sou professor de português, mas eu sei ainda matemática, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. R$ 87 era o valor do produto. O cliente deu nota de 100. Qual é o troco? 87. A menina foi para a calculadora colocar 100 menos 87. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí, vamos lá, né? Aí, outra situação, vamos supor que ela estava nervosa. Isso pode acontecer. O nervosismo faz a gente perder um pouco o raciocínio. Mas isso aconteceu outras vezes. Eu duvido que ela não sabe 100 menos 87 é 3. Ela sabe disso. Porém, está acostumada a usar tecnologia. O que vai acontecer com as próximas gerações que não tiverem cuidado disso é o perder sua capacidade de raciocinar profundamente. Vai perder sua capacidade de tomar decisões. E toda e qualquer decisão que você precisar tomar, você vai precisar da internet, vai querer a internet, vai querer a computação. Isso é muito sério, certo? Então, o que eu estou falando aqui não é base na minha compreensão de mundo apenas, mas é com base em cientistas. A doutora Marianne Wolf, no livro O Cérebro do Mundo Digital, eu estou lendo esse livro, muito bom, Os Desafios da Leitura na Nova Era. Pessoal, o que ela responde aqui? Tem algumas perguntas que ela coloca no livro, que ela responde. Uma delas é possível que a imersão área em experiências digitais impeça a formação de processos cognitivos mais demorados, como o pensamento crítico, a imaginação, a empatia, que fazem parte da leitura profunda? Olha aí. Então nós temos assim, a leitura profunda, ela gera processos cognitivos demorados. Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. O poder de concentração está diminuindo. O que é isso? É impossível eu agora ficar 40 minutos na aula prestando atenção no que o professor está falando. A gente automaticamente começa a perder esse poder de concentração. Quando eu vou, por exemplo, para alguma instituição religiosa, onde eu passo ali 2 horas para assistir uma pregação, por exemplo, de um pastor, ou de uma palestra de um padre, ou qualquer outra religião, que eu preciso passar um tempo ali, eu fico agoniado, eu tenho que me levantar para ir ao banheiro, eu tenho que olhar o celular para ver se alguém mandou alguma mensagem para mim. Então, ou seja, o poder de concentração está diminuindo. Essa pesquisa da doutora, uma doutora americana, que ela está fazendo esse estudo, né, num público que é elevado em conhecimento, os Estados Unidos, né, em primeiro lugar nas pesquisas de estudo, de ciência, de inteligência, mas lá também passando pelo mesmo problema. Então, sabe, a atenção é algo que está diminuindo por causa da nossa era digital. A cultura, que é algo que está passando de geração em geração, a gente precisa saber dosar o que a gente está aprendendo. Então, a partir de agora, vamos ver o nosso segundo tema da palestra, que é o quê? Étnico-raciais. Que palavra é essa? É uma palavra composta, uma palavra que tem
dois sentidos junto nela e a gente vai o quê? Separar para a gente poder entender cada uma. Seguinte, primeiro, etnia. Etnia está mais ligado à questão da cultura que aquele povo está acostumado em relação às suas práticas no dia a dia. Por exemplo, o idioma, a questão das tradições. Eu coloquei aqui esse objeto. Alguém conhece? Hashi, muito bem. Japão, China, países orientais. Ou seja, faz parte da tradição desse povo, como a questão étnica deles, se alimentar com esses palitinhos aí chamados. Então, a questão da etnia está à origem geográfica que aquele povo vive. O povo brasileiro, ele fala o português, certo? A nossa comunidade aqui fala português. Se a gente observar, o nordestino, ele tem ainda alguns dialetos, algumas linguagens próprias do nordestino. O famoso oxente, bicho, que faz parte da nossa cultura, da nossa etnia, muito bem. Ok? Então, olha lá. Então, nós temos a questão da etnia. Etnia ligada às tradições daquele povo. E a questão da raça, gente? A questão da raça. A raça está muito ligado. Vamos lá. A raça está muito ligada a questões físicas. A questões físicas. É muito também discutido por causa da mistura dos povos, né? E aí você percebe que um olho puxadinho a gente vê que a pessoa tem que origem. Exatamente. Exatamente. Ou seja, essa questão é ligada à raça. É um exemplo, né? Mas aqui, ó, características de cor de pele, traços faciais, o tipo de cabelo. Isso está ligado à raça daquele povo que vive naquela região. Nós temos aqui a questão, né, de uma lei. Existem várias leis que falam sobre as etnias. Isso é importante, gente. Várias leis que falam sobre as etnias e raças. Certo? Uma delas, que coloquei em primeiro lugar aqui, a internacional, que é o Direitos Humanos, Documento Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, desenvolvida pela ONU, os países que fazem parte da ONU, fala o seguinte, no primeiro e no segundo artigo: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade. Quem sabe o que é dignidade, levanta a mão, um por vez, para responder. Dignidade. Quando você obtém dignidade, está ligado à honra, está ligado ao respeito que você tem como ser humano. Nasceu, é humano, você tem dignidade. Você precisa ter... Você já tem uma inclusão, né, inicial, que é a sua família. Você é incluso na sociedade através das documentações formais, né, identidade, certidão de nascimento. Essa questão da dignidade. A questão também do direito. O direito de ir e vir, o direito de votar, o direito de ser votado, o direito de estudar, o direito à educação, o direito à saúde. Mas, prestem atenção, vocês não têm só direitos, vocês têm deveres. Eu preciso respeitar o meu colega que está ao lado, eu preciso honrar o professor que se dedica para dar as aulas. Eu não estou falando aqui só por mim, mas pelos professores dessa escola. Quando eu me porto, me educo, eu estou dizendo: professor, muito obrigado pelo seu trabalho de me ensinar. Ok? Então, o direito, sem distinção de raça. Ou seja, independente da sua origem, de onde você for,
você é digno, você tem honra, certo? Mas não só os documentos internacionais falam sobre o respeito, sobre as etnias e raças, mas também a nossa própria Constituição Federal de 1988. O artigo 5º, famoso artigo 5º, ó, vocês futuramente vão fazer concurso público. Eu já fiz vários, certo? Passei alguns, reprovei na maioria, isso é normal. Sempre caiu o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é questão de prova de concurso. Concurso que te dá acesso a um emprego que vai te dar 5, 6 mil, 7 mil reais. Ok? Quem não quer isso, né? Mas aí precisa estudar. Certo? Artigo 5º. Todos são iguais. Todos quem? Nós. Exatamente. Ok? Perante a lei. Mas ali também diz, a República Federativa deve promover o bem de todos, sem preconceito. Olha aí, gente. Os próximos slides vão aparecer coisas terríveis que aconteceu com a humanidade por causa do preconceito. Coisas terríveis que aconteceram com a humanidade, cicatrizes profundas que a humanidade carrega por causa do preconceito. Existem muitas outras leis que eu poderia colocar aqui, mas ia ficar muito extenso. Então, seguindo adiante, gente, olha lá. A primeira coisa que eu coloco aqui é em relação à colonização e escravidão. Presta atenção. Impactos, o que é que tem aqui? O impacto da discriminação étnico-racial. Pode ir. Que impacto é esse? Ou seja, o resultado, olha só, o resultado pelo preconceito, entre outras coisas, foi a escravidão. E no século XV, descobrimento do Brasil, inclusive, né? Aconteceu o quê? Navegações marítimas, né, começaram a crescer naquela região, naquela época, no mundo inteiro, de forma que o famoso Cristóvão Colombo, entre outros grandes mestres da navegação, começaram a navegar mares afora para descobrir. Tem lugar aqui, ó. Tem lugar aqui, aqui também. Fique à vontade, meu amigo. Tudo bem? Fique à vontade. Colega aqui também, pode sentar. Ainda tem mais lugar, viu? Se chegar aqui mais alguém, fiquem à vontade, gente. Então, como eu estava falando, impactos da discriminação racial, étnico-racial. Um deles foi a colonização, seguido da escravidão, século XV. Então, com as navegações na Europa, que são os países que já estavam em grande desenvolvimento, o que aconteceu? Olha lá, começaram a navegar e povoar as terras, de forma que eles começaram a dominar os territórios africanos, os territórios americanos, tanto América do Norte como América do Sul. E aqueles povos ali, eles receberam de bom grado, e foi uma comunicação assim respeitosa entre eles? Não. Eles escravizaram aquele povo para trabalhar por eles. Então temos aqui uma foto que representa bem isso. Aqui tem lugar, tá, gente? Ali também. Pode ir. Aproveitar que o pessoal está se acomodando aí. Pode ir. Tudo bem, fica à vontade.
Pode, pode. É porque quem está gravando é o computador. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir. Então, estamos falando de quê? Exatamente. Um desses impactos que eu falei é a escravidão. Outro problema sério, após anos e séculos da escravidão, né, teve a questão da libertação, porque houveram leis para libertar, para proibir a escravidão. Porém, houve outro problema em seguida, que é a questão da segregação, ou apartheid. É isso. Aqui só sentavam os brancos e aqui só sentavam os negros. Não podia se misturar. Né? Tinha os bancos o banco dos brancos e o banco dos negros. Nas feiras, nos comércios, ninguém podia se misturar. Isso é segregação. Isso foi um problema tão sério que fez com que as pessoas fossem às ruas, protestassem. E houveram leis, depois de muita luta, depois de muita guerra, para as pessoas conquistarem seus direitos. Outro problema sério, isso é muito sério, a questão. Alguém conhece isso aqui? O Holocausto, né, um nome dado a uma região onde era aprisionado um povo. Que povo era? Judeus. Eram chamados de fazendas, mas na verdade não eram fazendas, né? Seguindo adiante, pessoal, vamos lá. Seguindo adiante, nós temos aqui... Que época isso aqui aconteceu, gente? Que é conhecido como que época? O que aconteceu nesses anos? Segunda Guerra Mundial. Exatamente. A Segunda Guerra Mundial desencadeou uma série de problemas. Atenção, turma. 9º ano, 8º ano, 7º ano, 6º ano, não sei se está todo mundo aqui. É o seguinte. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial vários episódios. Como a gente pode ver aqui, deixa eu voltar aqui. Vários episódios. Entre nações, a ciência se desenvolveu muito nessa época para provocar uma série de construções aí de bombas, certo? Como a bomba atômica, certo? Mas o que aconteceu de fato, de terrível, né, em relação à etnia, às raças, foi a questão do Holocausto. Ok? Seguindo adiante, entramos no nosso terceiro assunto. Nosso terceiro assunto fala sobre o quê? Literatura. Alguém sabe o que é literatura? Alguém tem ideia? Levante a mão para falar um por vez. Leitura, boa. Cultura, não. Pode falar, é isso aí. Cultura, o que mais? Livro. Filosofia, o que mais? Lei. Legal. Muito bem, gente. É o seguinte. Deixa eu contar uma história para vocês. Atenção, atenção, eu vou fazer uma coisa aqui bem legal. Alguém, todo mundo aqui, sem dúvida, já pegou um palito de fósforo. Olha lá, vê que legal.
Deve deixar meu mouse aqui. Alguém já pegou um palito de fósforo e fez fogo? É bobo isso, né? Que exemplo é esse? Mas vejam só. Como é que isso acontece cientificamente? Alguém sabe me explicar? Muito bem. Veja, existe um composto químico que está numa das extremidades do palito que, ao eu friccionar, gerando um certo calor, aquela pólvora, ela entra em combustão. E temos o que? O fogo. Energia em forma de calor. Energia em forma de calor. Eu chamo isso, gente, de quê? De energia potencial. O que é energia potencial? É a capacidade que aquele objeto tem de produzir o quê? Energia. No caso do palito, é uma energia potencial para produzir o quê? Fogo, calor. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Aparentemente bobo. É um exemplo de cultura. Um simples palito de fósforo. Porque se aqui estivesse transportado pela viagem no tempo, por exemplo, uma pessoa aparecesse ali da época paleozoica, e ele visse eu aqui riscando um palito de fósforo e fazendo fogo, ele ia dizer, no dialeto antigo dele, né? Como é que você fez assim tão rápido? Eu passei décadas tentando fazer fogo. Porque a questão da cultura. Ele conseguiu fazer isso e foi repassando de geração em geração, de forma que foi se aperfeiçoando o domínio do fogo. E aqui rapidamente eu risco e acendo lá. Hoje em dia eu não preciso nem de fósforo, né? Tem fogão lá elétrico, eu aperto um botão, tem uma faísca lá. Um isqueiro elétrico também, exatamente. Agora atenção, turminha aí, ó. A questão da energia potencial. Vocês têm energia potencial. Atenção, turminha. Vocês têm energia potencial. Em que sentido eu quero me referir? Vou chegar lá. Quem foi que falou? Não. A energia potencial que vocês têm é o seguinte: a capacidade que o cérebro de vocês tem de se desenvolver. Vocês sabiam que se vocês estudassem 10 horas por dia, isso aí não aconselho fazer, né? Mas eu estou dando um exemplo. Se vocês estudassem 10 horas por dia, você levaria aproximadamente 400 anos para esgotar a capacidade do seu cérebro. 400 anos. Se estudasse 10 horas por dia. Humanamente, não é aconselhável e é impossível você estudar com bom rendimento 10 horas por dia. Aconselho 1 hora, está de bom tamanho, 2 horas está excelente. Mas, por que eu dei esse exemplo? É com base no estudo científico de um professor chamado Pierluigi Piazzi, da USP, que com seus alunos, né, através do estudo da neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, vem descobrindo o quê? Descobrindo uma fantástica capacidade do cérebro humano. Vejam bem, eu falei agora de guerra, tudo mais. Vocês sabiam que existe um exército de soldados dentro da cabeça de vocês? Os neurônios. Olha só, gente, prestem atenção. É quase 10 vezes a população, atenção pessoal, é quase 10 vezes a população da Terra. Um cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios, aproximadamente. Prontos para esperar o comando do general. Agora, quem é o general? É um neurônio chefe que domina todos os outros? São vocês. Atenção! Vocês comandam esses neurônios. Eu estou falando aqui de uma forma didática.
para que vocês entendam que é que vocês que têm que ser os dominadores da mente de vocês. Não o celular, não o entretenimento vazio que existe por aí afora. Eu não quero dizer que vocês devem deixar de se divertir, porque a idade de vocês é para isso. Porém, façam com consciência e, ao mesmo tempo, não percam a chance de comandar o exército de neurônios que vocês têm. O que acontece? Se um comandante, diante de um batalhão do exército, disser, eu quero 50 flexões agora, eles começam a fazer. E o líder fica assim, ó, bora, cadê? Cadê? Bem, alguns podem conseguir, todos talvez, mas se o líder fizer assim, eu vou fazer com vocês 50 flexões, a tendência é de todos fazer sim ou não? Sim. A questão é, você quer aprender um novo idioma? Você quer aprender uma nova tecnologia? Você quer aprender uma profissão? Aí você diz, cérebro, meu cérebro eu vou aprender agora. Mas se você não se esforça, não se dedica, não faz as atividades que o professor propõe e não vai além disso, além do que o professor passou para você, você não faz mais por si próprio. Ou seja, você está dizendo para o seu exército de neurônios para não trabalhar por você. Certo? Então, voltando para a analogia do palito de fósforo, para ele para surgir o fogo ali, eu precisei fazer o quê? Riscar. Então, isso aí, gente, é a faísca para que gere calor. Da mesma forma, a faísca para você desenvolver a sua inteligência é uma das, né? Porque existem outras. Mas eu coloco a literatura como a primeira delas. E a literatura, gente, não é simplesmente uma matéria didática que a gente tem na escola, o que é muito importante também. Mas eu falo aqui literatura de uma forma muito mais ampla. Aristóteles, conhecido por vocês sem dúvida, ele falou que a literatura, a poesia, teatro se baseia em função da imitação da realidade. Mas ele vai além no contexto do livro dele, A Poética. Ele fala que, além da realidade, ao escrever, o escritor ali escreve sobre a realidade, mas ele projeta, ele ali, com a sua imaginação, ele prevê os possíveis acontecimentos em relação àquela história que ele está contando. Um escritor brasileiro chamado Altran Dourado, jornalista, já falecido, mas que contribuiu enormemente com a cultura do nosso país, fala uma citação maravilhosa. A realidade funciona para o autor como a tinta para o pintor. O que ele quis dizer com isso? Alguém já pintou aqui? Ou desenhou? Bacana, isso é muito bom, gente. Arte, maravilha. Eu também gosto disso. Aí o que acontece? Vamos lá. Seguinte, um pintor, quando ele está diante de uma tela, ele pega lá a aquarela com aquela variada opções de tintas e começa a fazer a pintura. Dali pode sair, como já aconteceu, o que? A Mona Lisa. Pode sair esculturas também, como o Davi, que é uma escultura de mármore, de pedra, de 5 metros de altura. Quem construiu essa escultura foi um artista chamado Michelangelo. Vocês conhecem, né? Sim. Michelangelo. Ele passou 2 anos ali, ó, com um martelinho na pedra, para fazer aquela escultura. Infelizmente não coloquei aqui. Mas o escritor de um livro, ele observa a realidade. Por exemplo, eu estou observando notícias aqui me assistirem. Com base nisso, eu posso inventar uma história e escrever um livro. Certo? Não exatamente sobre vocês, mas a partir dessa experiência que eu estou tendo. Então, quando você está diante da literatura, mas você pode dizer assim, antes de eu falar sobre isso. Professor Ed, é o seguinte,
Ler não é para mim. Ler não é para mim. Eu detesto ler. Eu gosto quando você fala isso, porque você está sendo sincero. E eu entendo que a maioria diz isso. Na verdade, as pesquisas estatísticas falam que a leitura no Brasil está lá embaixo. E a minha missão, assim como muitos dos professores, é resolver esse problema. E eu falo de uma maneira, e eu tenho essa solução, que funcionou comigo. Vou dar um testemunho meu aqui. Eu disse que sou da área da tecnologia da informação, certo? O meu desejo não era ensinar, não era ir para a área da educação, muito menos ser professor de português. Meu desejo era programar videogame. Inspirado pelos jogos da década de 90, Super Mario, Donkey Kong, quem já não jogou, hein? Muito legal, né? Bacana. Beleza. Aí eu disse, poxa, eu gosto tanto de jogos, vou fazer o quê? Vou estudar informática e programar. Eu acho ótimo, porque ó, dá dinheiro, você se diverte e você é muito bom, muito bom. Só que aconteceu um problema sério comigo. Que problema é esse? Eu me deparei com um colega que disse, Ed, lê esse livro? Eu disse, sim, cara, é sobre programação. Aí ele disse, não. Então... Mas Ed, lê esse livro, dá uma olhadinha. Então eu dei uma chance. Eu disse, ó, só vou garantir 10 páginas. Comecei, o primeiro dia. 10 páginas, 15, 20, 50 páginas. Primeiro dia. 100 páginas. E eu, meu Deus do céu, caramba. 200 páginas. A primeira vez na minha vida que eu consegui concluir um livro em 5 dias. Que livro foi esse? Já mostro aqui. Mas por que isso aconteceu comigo? Eu já tinha tentado ler outros livros? Sim. Que mágica foi essa? Eu vou passar para vocês. O segredo é o seguinte. Quando você estiver diante de um livro, não se preocupe em ler o livro para concluir esse livro. Não. Sua missão agora não é ler um livro. Professor, como assim? Não é ler um livro? Tem que ler um livro. Não. Não é ler livro nenhum. A sua missão é encontrar o seu livro. Por quê? Por causa, o cérebro, ele está ali movido pelas emoções, pelas reações químicas, certo? Que quando você gosta de algo, você se interessa por aquilo. E existem milhares de histórias no mundo, sobre diversos assuntos no mundo, que eu tenho certeza que vai cair com uma luva para cada um de vocês. Agora, não é eu que vou dizer o que você gosta. É você mesmo, você mesma, que vai dizer o que você gosta. Exatamente. Massa. Muito bom. Eu achei que era totalmente diferente. Sim. Eu gostei. Só que eu parei de ler, porque todo livro que eu encontrava, não me dava uma sensação de puxa. Então, vai, eu fiz não. Entendi. Aí eu parei. Entendi. Até achar uma pessoa. Muito bem, pessoal. A colega aqui está compartilhando com a gente sobre a leitura de um livro clássico muito bom, né? Isso, de Moby Dick. Alguém já ouviu falar de Moby Dick? Moby Dick, né? A história do caçador, lá da baleia, né? Muito interessante, é uma opção que para ela foi muito interessante. Se você gosta de investigação, de crimes, né? De uma morte ali misteriosa que você quer investigar, descobrir, você pode se interessar pelos livros de Sherlock Holmes, ou que é do autor Arthur Conan Doyle, né? Quem não conhece Sherlock Holmes, tem os filmes aí, livros. Ou a escritora incrível, que é a Agatha Christie. Acabei de ler esse livro semana passada, e não sobrou nenhum. É a história misteriosa de uma ilha, onde há ali 10 convidados para participarem de uma festa. E o que acontece com esses convidados? Olha aí.
Foram assassinados. Agora, quem é um assassino? Se é que, levando em conta que só tinha 10 pessoas naquela ilha. Não tinha animal na ilha. Enfim, gente, é uma sugestão. Se você é interessado por esse tipo de assunto, tem uma infinidade de acervos de livros nesse sentido. Agora, se você gosta de fantasia, de forma que há ali mistérios relacionados a um mundo que não é nosso, você tem várias opções, como por exemplo o Hobbit, do livro do escritor J.R.R. Tolkien, que é o mesmo autor de O Senhor dos Anéis, assim como também do escritor que era amigo dele, que fez as Crônicas de Nárnia. Concluí esse livro também no mês passado, retrasado, o Hobbit, pela segunda vez. Gente, o livro que me fez ler 200 páginas num dia foi esse aqui. Eu, quando me deparei com isso, eu disse, meu Deus, que coisa interessante. E é justamente isso que eu quero que vocês façam. Procurem o seu livro. Que a partir do momento que você conquistar isso, e eu vou dizer mais, tá, gente? Olha só, quando você está lendo, quando você está escrevendo à mão, as atividades neurais acontecem, a comunicação entre os neurônios acontece de uma forma muito mais intensa do que quando eu estou digitando. A ciência já provou isso, tá? De forma que, se eu escrevo, eu estou colocando no meu HD, no cérebro. Mas se eu digito, eu estou colocando no HD do computador. Não se iludam. As velhas práticas de atividade relacionadas ao estudo ainda são válidas. Sempre serão válidas. Escrever. Ah, professor, mais atividade, pelo amor de Deus. Gente, embora seja difícil, embora seja cansativo às vezes, tentem. E vocês serão médicos, vocês serão advogados, vocês serão desembargadores, professores, juízes, ok? E a leitura é um caminho que vai abrir várias portas para conquistar sonhos que vocês ainda sonharão. Temos também outro tema, um tema épico, um tema de guerras. Quem gosta desse assunto vai encontrar ótimas batalhas em Ilíada e Odisseia, do escritor Homero. Isso é clássico, exatamente. Homero foi um escritor grego que desenvolveu essa história. O que é que nós temos aqui, pessoal? Que é bom pra gente se é algo que aconteceu antes de Cristo. Foi escrito há mais ou menos 400 anos de Cristo. Ah, professor, isso é uma história muito antiga, não tem nada a ver com a nossa era moderna, que hoje a gente praticamente está se teletransportando para outro lugar. Aqui tem vida, tem justiça, tem coragem, tem amor, tem sacrifício. Isso existe na nossa vida real? Por isso que é bom para nós. Olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês que é muito interessante. Vocês vão conseguir, na vida inteira de vocês, talvez consigam, mas entrar num submarino e navegar os 4 oceanos do mundo, isso é fácil de acontecer? Não é fácil de acontecer. Mas sabia que vocês podem fazer isso através da literatura? Através do livro 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Gente, ler livros de literatura é você absorver experiências dos personagens. Quando você lê profundamente, você começa a perceber, o seu cérebro começa a captar as sensações que os personagens estão vivendo ali no livro. Eu digo para vocês que essa é uma questão de experiência. Cabe a vocês conquistá-la.
E eu vou dizer para vocês que vocês podem fazer isso, sem dúvida. Outra opção literária aqui é em relação ao quê? Ficção científica. Podem ter outros que não gostem de Homero, porém vão se interessar pela ficção científica. O que é a ficção científica? É o romance. Quando eu digo romance, não é de relacionamento amoroso, tá? É questão de história mesmo, com personagens e circunstâncias ali de acontecimentos. Olha só, livro de história de ficção científica se baseia em acontecimentos futuros que a ciência prevê que vai acontecer. Por exemplo, prováveis. Por exemplo, temos aqui, ali na direita de vocês, Isaac Asimov, Eu, Robô. É um livro fantástico sobre a história de um policial, né, que investiga o comportamento errado ali dos robôs e tal, entre outras coisas assim fantásticas que tem na história. Ou se você quer viajar para Marte e viver a sensação de um planeta provavelmente que pode nos dar vida, como a ciência diz, As Areias de Marte, de Arthur Clarke. Gente, é o seguinte, Arthur Clarke foi o cara que inventou a antena parabólica, tá? E quando ele projetou isso na mente dele, não existia antena parabólica. E ele colocou no livro os benefícios da história de ficção científica. Nos dá uma previsão da ciência no futuro. Isso é muito bacana. Temos também outros temas mais artísticos, como a poesia. E agora, entramos agora no universo de escritores brasileiros, como o Olavo Bilac. Já ouviram falar? Olavo Bilac, um escritor parnasiano, que criou vários escritos, entre poesias, como esse daqui, A Velhice. Olha só como é engraçado a comunicação de duas pessoas aqui nesse poema. Um neto e a sua vovó. O neto diz: vovó, por que não tem dentes? É uma criança, certo? Por que anda rezando só? E treme como os dentes, como os doentes, quando tem febre, vovó? Por que é branco o seu cabelo? Por que se apoia em um bordão? Vovó, por que como o gelo é tão fria a sua mão? Por que é tão triste o seu rosto? Tão trêmula a sua voz? Vovó, qual é o seu desgosto? Por que não ri como nós? E a vovó responde: meu neto, como és meu encanto? Tu acabas de nascer e eu tenho vivido tanto que estou farta de viver. Os anos que vão passando vão nos matando sem dó. Só tu consegues, falando, dar-me alegria, tu só. O teu sorriso, criança, cai sobre os martírios meus, como um clarão de esperança, como uma bênção de Deus. Veja como é lindo o jogo de palavras. Olavo Bilac é que merece suas palmas. Obrigado por isso. Então, o jogo de palavras, gente, na poesia, nos dá... Percebam que eu não precisei pedir silêncio, eu não precisei para vocês pedir, por favor, que me escutem quando eu li a poesia. E esse é o poder da literatura poética. Encanto, beleza. Vocês ficam diante da beleza. Vamos lá, eu tenho uma criança de 4 meses e uma de 9. Esse meu bebezinho, essa semana, no sábado, estava chorando muito dentro de casa. E o que é que eu fiz? Peguei ele, fui para uma praça cheia de árvores, a iluminação do sol batia com o reflexo das nuvens, enfim, o bebê parou de chorar, porque ele ficou assim, ó, admirado com a O ser humano foi criado
projetado para vislumbrar a beleza. E a arte, a literatura poética, ela tem esse poder de encantar vocês. É uma sugestão para que vocês experimentem, busquem essa experiência. Olavo Bilac é uma ótima sugestão. Temos também os contos do famoso Machado de Assis. Gente, Machado de Assis tem certos livros dele que não é fácil de ler. Eu não falo isso para desencorajar vocês. Porém, como eu sei que vocês estão nesse processo inicial de leitura de livros, eu aconselho começar pelos contos. Os contos. O que são contos? É um estilo literário de histórias curtas do dia a dia. Certo? Que com 3 páginas você termina aquela história. Você pega um livro que recentemente eu comprei um exemplar desse, baratinho, R$16 na Amazon, chegou em casa com 3 dias. E aí, você, 3 páginas por dia, você termina uma história. E aí você vai se divertir porque tem comédia, você vai se admirar porque tem ali suspense, você vai se entristecer porque tem enfermidade e doença. Ou seja, coisa da nossa realidade. Certo? Bem, só obtém algo interessante da vida, da escola, do trabalho, quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. Professor Pierluigi Piazzi. Esse é o professor da USP que, com seus alunos, incentiva a leitura como uma atividade para potencializar a capacidade do nosso cérebro. Ele, olha só, gente, ele não é professor de literatura. Ele é professor de física, química, matemática, engenharia, informática, ciência da programação neurolinguística, mas está indicando o que para os alunos para desenvolver sua mente? Leitura. Ok? Então, leitura não é só para a disciplina de português, literatura. Leitura é para um professor de matemática, é para um professor de física, é para um professor de engenharia, de química, ok? Então, ler por prazer, gente, é o seguinte. Tem uma expressão latina que diz assim: de gustibus et coloribus disputando est, que significa cor e gosto não se discute. Cor e gosto não se discute. Por que eu estou falando isso? Ninguém deve obrigar vocês a ler um livro. Não aceitem isso. Tenham a liberdade de ler o livro de vocês. Obviamente, em questão de didática de sala de aula, a indicação do professor deve ser atendida. Leia o livro da indicação dele, porque ele é o seu professor. Mas, em relação a um livro qualquer que você vai na biblioteca, leia aquilo que lhe dá prazer. Porque isso vai potencializar você se tornar um leitor. Ok? Entramos agora no nosso 4º e último tema, que é o resumo do livro O Menino do Pijama Listrado. Mas antes de eu falar o resumo desse livro, eu peço a especial atenção que eu adorei vocês, gostei muito. Vocês são uma turma maravilhosa, gente. Estão de parabéns. Estou falando sério. Porque temos muita gente aqui e a grande maioria está me dando uma especial atenção. Muito obrigado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Antes de ler esse livro, ou de falar o resumo dele, eu quero contextualizar vocês. Ou seja, o que é isso? Uma dica, tá? Uma dica. Olha só. Antes de ler qualquer livro, faça uma rápida pesquisa sobre em que época ele é escrito, sobre que história ele fala, para você entender melhor. Por exemplo, se eu for ler O Hobbit, aí você precisa ler um pouco sobre o autor, o que é que ele fala, qual a ideia dele, se é uma fantasia, se é
um assunto policial, enfim. Sobre esse livro é o seguinte: estamos na Segunda Guerra Mundial, onde países se confrontam com armamento bélico, tanque de guerra, terríveis explosões, de forma que 6 anos se passam marcando a mais terrível realidade de crimes cometidos pela humanidade. Certo? Culminando, encerrando no episódio da bomba atômica. Isso aqui é um símbolo, atenção pessoal, isso aqui é um símbolo terrível da ação humana, muitas vezes impulsionada por ideais não humanos, ideais egoístas, ideais preconceituosos, ok? Mas eu devo dizer a vocês que a ciência se desenvolveu muito ao ponto de descobrir a potencialidade da bomba atômica. Através desse descobrimento, outras coisas também foram descobertas, que na ciência se resultou na cura de doenças, enfim. Mas não quero dizer que a bomba atômica é um símbolo interessante. É terrível. Mas, enquanto os holofotes, ou seja, a atenção do mundo inteiro estava voltado para a artilharia, tanque de guerra, granada, explosões, bomba atômica, estava acontecendo uma coisa terrível nos campos de concentração, denominados pelos historiadores de Holocausto. O que é isso? A raça ariana, um povo alemão, guiado por um líder psicopata, louco, que era preconceituoso, entre muitas outras coisas que a gente poderia abordar aqui sobre ele, disse que o judeu, assim como outros tipos de etnias e raças também, não é só o judeu que foi perseguido, tá? Deveria ser caçado, deveria ser exterminado, porque a culpa dele, da ruína da raça alemã, era do judeu. Uma paranoia sem noção, ok? Então, o povo judeu sofreu barbaridades, ok? Bem, o que acontece? Nesse episódio, Segunda Guerra Mundial, havia um garoto chamado Bruno. Bruno era um garoto alemão que muito feliz com a vida que tinha. Era um garoto de uma família rica, porém, ele não sabia do que estava acontecendo no mundo. Era um garoto que tinha apenas 9 anos. Ele corria pela sua cidade, feliz com a vida que tinha, com os amigos que tinha. Quando ele chega na sua casa, que, pasme, uma casa de primeiro mundo, uma mansão, que diz o livro que do 5º andar, ele conseguiu, o 5º andar da sua casa tinha o 5º andar, certo? Então, ele conseguia ver a extremidade da cidade de Berlim, de sua própria casa. Então, esse garoto, porém, gente, é um garoto, é uma criança, certo? Não tinha noção, exatamente. A sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã, estava dando a ele a notícia de que eles precisavam viajar. Uma viagem estimulada pelo trabalho de seu pai, que foi destinado a comandar um campo de concentração. Obviamente, os pais não disseram isso para Bruno. Afinal, era uma criança. Ok? Então, Bruno não fica muito contente. Ele fica decepcionado porque ele ama a vida que tinha. E ele iria precisar deixar os seus amigos, os seus avós e a sua cidade. O pai de Bruno
ele foi condecorado como comandante desse campo de concentração. Se vocês repararem, as pessoas aqui estão fazendo um símbolo nazista, né? De reverência a Hitler. Ao chegar na nova casa, num campo, no interior, Bruno não fica muito satisfeito. Bruno, ele fica decepcionado com aquela casa, porque não tem nenhuma criança, não tem nenhum amigo, é um lugar novo. E mudança, todo mundo não é muito confortável com mudança, né? De forma que o Bruno, conversando com sua mãe, ele fala para a mãe o seguinte: mamãe, eu quero brincar com as crianças de pijama. E a mãe não entende muito bem. Como assim crianças de pijama? Ah, as crianças de pijama que estão na fazenda, que dá para ver da janela do meu quarto. Ou seja, da janela do quarto de Bruno, ele conseguia ver um grupo de pessoas ao longe, alguns quilômetros, mas como era uma casa que tinha 3 andares, ele conseguia ver um grupo de pessoas, né, numas casas que ele achava que era uma fazenda. Então, Bruno disse: ali eu posso fazer novos amigos, mas que estranho, eles andam de pijama todos os dias, sempre com o mesmo pijama listrado. Daí o título do livro, né? E Bruno fala para a mãe, sem entender, começa a perceber que Bruno estava observando as pessoas no campo de concentração. Ela imediatamente leva o filho para a presença do pai, o comandante, que o pai fala as seguintes palavras: aqueles não são pessoas. A gente não reconhece como pessoas. Isso a gente chama como preconceito. E aí, o Bruno, xenofobia, muito bem, esse é um termo que qualifica esse preconceito. Vamos lá, gente. Bruno é uma criança. Ela não entende isso. Afinal, a guerra é uma coisa muito complexa psicologicamente. Pessoas que não sabiam nem por que estavam indo para a guerra foram mortas. Jovens de 17 anos, de 18 anos, 19 anos, por ideais de homens egoístas que eram loucos. Quanto mais uma criança como Bruno iria entender uma coisa dessas. Então ele ficou confuso. Como assim? Não são pessoas? Mas elas andam, têm pernas e braços como eu? Enfim, seguindo adiante, Bruno observa esse senhor aqui, ó, e fica de olho nele, porque ele tem um pijama listrado. O nome desse senhor é Pavel. É um senhor que fica ali na sua casa servindo e descascando frutas e verduras para a comida e servindo a família também. Nesse processo, a família está jantando e se alimentando ali. Bruno, ele fica entediado porque está sozinho. Nenhum amigo para brincar com ele. A irmã, sendo mais velha, não gosta de brincar com o irmão. Então, ele se vira sozinho. Mas nenhuma criança gosta de brincar sozinha, não é verdade? De forma que Bruno consegue arrumar um jeito de sair dos muros da sua casa, do seu terreno, e explorar. Afinal, a exploração era a profissão que Bruno sempre queria ter quando adulto. De forma que ele descobre de fato algo interessante, como uma cerca. E além de descobrir uma cerca, aqui embaixo tem um garoto. Esse garoto, ele começa a conversar com esse garoto, que está atrás da cerca, num lugar mais reservado, onde existem outras pessoas ali trabalhando. Escravos, judeus, no campo de concentração. Bruno e o garoto que se conhecem. O nome do garoto é Shmuel. É um nome judeu. Por isso que é diferente, né? Shmuel. E eles se identificam de tal forma, porque Shmuel
ele tem a mesma idade que Bruno. E também nasceu no mesmo dia de Bruno. E eles criam uma afinidade. Vejam só, Bruno, que é alemão, onde o seu próprio país está escravizando o povo de Ismael, não tem a mínima noção disso e eles fazem amizade. Será que o pai de Bruno, que é comandante desse centro desse campo de concentração, iria permitir uma amizade dessas? Não. E o pai de Ismael ia permitir também uma amizade dessas? Não. Não porque o pai de Ismael não gosta de Bruno, mas porque seria um motivo para chamar a atenção, né, dos soldados alemães e, por fim, castigá-los. O que acontece? Bruno fica admirado com um garoto que tem a mesma idade que dele, que nasceu no mesmo dia, e é tão magro, tão mirrado, tão xoxinho ali, tão para baixo, tão triste. Professor Marcos Aurélio. Tudo bom? O senhor foi meu professor, viu? Um prazer aqui no Humberto Barradas. Por favor. Por favor. Um prazer, professor. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Continuando, gente, estamos terminando, tá? Ismael. Bruno começa a observar algo diferente, Ismael. A questão desses números aqui. E Bruno diz, que brincadeira é essa, Ismael? Me fala pra mim. Como assim? Que brincadeira, Bruno? Esses números aí na sua roupa, no seu pijama. Ai, Bruno, não é um jogo, não é uma brincadeira. A gente tem que vestir essa roupa. Mas por que você... Bruno pergunta. Por que vocês sempre têm que vestir, todo dia, o mesmo pijama? Aí Ismael fala, eu não sei. Levar as nossas roupas e a gente sempre tem que vestir. Na verdade, ali é um fardamento de prisioneiros, né? Então, ele precisa ir embora e eles se despedem. Dia após dia, eles se encontram e continuam desenvolvendo essa amizade. De forma que Bruno pergunta por que Ismael não pode sair da cerca para brincar com ele. E Ismael fala porque ele é judeu. Então Bruno, como vocês podem ver nessa expressão, fica apreensivo. Como assim? Porque é judeu? E ele lembra que o pai dele disse que ele não é considerado como pessoa. Mas Bruno gosta tanto de Ismael? E por que isso? Continuando. Bruno e a sua irmã começam a ter aula particular com um professor e vejam o que eles estão aprendendo. O judeu nos massacrou. O judeu nos massacrou e incitou nossos inimigos. Corrompeu-nos com livros ruins. Escarneceu da nossa literatura e de nossa música. Por todo lugar, sua influência foi destrutiva, cujo resultado final foi a ruína da nossa nação. Então, o que é que eles estão vendo aqui? O que é que eles estão aprendendo? Mentiras em relação ao povo judeu. Exatamente. Bruno leva, escondido na sua maleta, comida para um amigo, porque ele percebe que o Ismael tem muita fome. E você percebe, gente, na leitura do livro, que é de dar dó. Quando você começa a perceber a inocência dessas duas crianças, né, diante de um cenário de guerra. Bruno tenta jogar a bola para Ismael, mas Ismael pede, por favor, não faça isso. Vão descobrir que eu estou aqui jogando bola e vão me castigar. Eu não posso brincar. Bruno fica decepcionado com isso, porque Ismael tem que ir embora e eles não podem brincar.
E Bruno, ele fica muito triste. A mãe de Bruno, né? O motorista particular da mãe de Bruno faz um comentário que a partir daí, gente, gera um sério problema. Esse motorista, que é um tenente, ele fala o seguinte: o cheiro deles ainda fica pior quando são queimados, não é? Então, olha o que acontecia com os judeus no Holocausto. Pesado, né? De forma que a apreensão dela, como a gente observa na expressão facial, demonstra que ela não sabia disso. Porque os soldados do exército alemão, eles firmaram um pacto de segredo sobre certas execuções que eram realizadas na guerra, diante dos prisioneiros. De forma que a mãe de Bruno, esposa do Herr comandante do campo de concentração, disse: isso não é guerra. Enquanto o Ralph, que é o comandante, diz: isso é parte vital da guerra. Eu vou fazer isso. De forma que a mãe de Bruno, a partir daí, fica doente, fica deprimida, fica chorosa, e as coisas começam a acontecer. O senhor Pavel, aquele senhor que cuidava das verduras e da culinária da casa, passou a ser castigado pelo tenente quando acidentalmente ele derruba uma taça de vinho sobre a mesa. De forma que esse tenente castiga o seu Pavel de tal forma que ele morre de tanta pancada. Diante da mesa, diante de todos, isso acontece, diante de Bruno, a pessoa mais jovem dessa mesa. E para a decepção de Bruno, o próprio pai não impede que isso aconteça. E ele fica confuso. Como o papai permite fazer uma coisa dessa? E a irmã o consola, explicando: Bruno, são judeus, Bruno. Ai, Bruno, mas eu não entendo isso. Como assim são judeus? Então veja, acontece algo inesperado na casa. Ismoel aparece na casa de Bruno. Como assim? Ismoel, como escravo, é convidado para... Deixa eu ver aqui o tempo. Ismoel, está acabando. Ismoel é convidado para trabalhar limpando as taças de vidro, porque a mão dele é tão pequena porque cabe dentro das taças de vidro. E ele foi selecionado para isso. De forma que o tenente, que vigiava a casa, viu os dois conversando e perguntou: Bruno, você conhece esse rapaz? Bruno, você conhece esse rapaz? E Bruno faz o quê? Com medo, porque esse foi o tenente que matou o serviçal lá da casa. Bruno, com medo, atemorizado, nega que conhece Ismoel. De forma que Ismoel fica decepcionado. Mas Bruno não queria negar. Gente, é uma criança que estava com medo. Quem não tem medo de um adulto que loucamente age de forma agressiva, de forma presunçosa, de forma terrível como ele? Exatamente. Então, o que acontece? Seguindo adiante, Bruno fica decepcionado e promete para si mesmo que vai procurar um amigo e pedir desculpas. O amiguinho dele é castigado porque viu Bruno e conversou com ele na casa de Bruno. E Bruno está aqui se desculpando. Trouxe um tabuleiro de xadrez e Ismoel, inocente também, aceita as desculpas e passam a continuar a sua amizade e cultivar a sua amizade. Nesse momento, Bruno também comenta sobre a triste notícia que eles vão se separar. Porque a mãe, depois de descobrir a real atividade do marido para com os prisioneiros judeus, ela decide ir embora, porque não aguenta mais, de tão doente que estava por causa disso. E Bruno diz: terei que ir embora depois de amanhã. Ismoel fica muito triste também,
e comenta com o Bruno que o pai de Ismael sumiu, que estava no campo de concentração. Provavelmente ele foi morto, queimado, né? E eles dois entram num acordo. E aqui acontece uma coisa que é o ápice da história, gente. Eles dois combinam entre si de explorar o campo de concentração juntos à procura do pai. Só que Ismael disse, mas você não pode entrar aqui. Bruno tem uma ideia. Como explorador, como um artista da exploração, eu vou camuflado. Camuflado. Como assim? Com a própria roupa do pijama listrado. Ismael, ele diz o seguinte: aqui tem roupa de sobra, tem um porão cheio dessas roupas, eu posso arrumar para você. Então eles combinaram para no outro dia eles irem juntos no campo de concentração. Bruno prepara um caprichado sanduíche para o seu amiguinho, coloca no bolso e segue viagem. No outro dia, Bruno veste seu famoso pijama listrado e então ele passa a cerca por um buraco que ele próprio cavou e juntos se divertem. Veja a inocência. Se divertem. Isso é que é impactante na leitura, sabe? Porque você sabe o perigo que há ali. Mas eles não. E você fica apreensivo. Eu mesmo fiquei, disse, meu Deus, caramba, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Sabe? Isso é o prazer da leitura, gente. Que vai captar você. Exatamente. Então, o que acontece, gente? O que acontece? Vamos lá? Eles partem em busca da exploração para encontrar o pai de Ismael. Entram numa das casas, uma das choupanas, onde ficam os judeus, de forma que eles são surpreendidos com um apito dos soldados alemães e todos têm que simplesmente saírem da cabana, né, guiados, empurrados, né, pisoteados ali por um grupo de judeus que estão sendo maltratados e empurrados pelos alemães. E os pais começam a procurar Bruno, sentirem a ausência de Bruno. Bruno e Ismael, no meio da confusão, seguem num caminho onde são guiados. Aí de Bruno também é envolvido nessa busca, de forma que, diante da chuva, Bruno entende que essa caminhada é para que não da chuva, simplesmente. Aqui está o pai e os seus comandantes atrás de Bruno. Eles estão sendo guiados para um tipo de porão, onde dentro desse porão, Bruno se sente aliviado porque saiu da chuva e começa a confortar seu amigo, porque tudo vai ficar bem. O que acontece? Finalmente, o pai de Bruno encontra os vestígios da roupa do próprio filho ali largada na cerca, de forma que, né, enquanto isso, o Bruno e o Ismael estão dentro de uma sala fechada, onde todas as pessoas tiveram que tirar as suas roupas. Exatamente. A mãe e a irmã de Bruno também encontram esses vestígios e começam a entrar em desespero. De forma que todos aqui juntos, né, nesse aperto, nesse sufoco, estão aqui desesperados, sem saber o que vai acontecer, entendendo que é uma chuveirada. Enquanto isso, Bruno e Ismael faz uma reação que é um ponto-chave especial dessa história. Eles dão as mãos. E esse sinal, esse símbolo aqui representa o seguinte: representa a unidade e a força da humanidade. Aqui eu tenho uma mão de um prisioneiro e eu tenho uma mão de um alemão, cuja nação está massacrando gerações e gerações. Mas sabem de uma coisa: o ser humano é muito maior do que as atrocidades egoístas do homem. A humanidade sempre vai superar as dificuldades e tribulações.
Esse aperto de mão para Bruno foi o melhor momento da vida dele, diz o livro. O escritor fala que Bruno para ele, ou Ismael para ele, para Bruno, se tornou o melhor amigo. Porque os amigos lá de Berlim, onde ele morava, não estavam ali com ele. Mas Ismael estava. E ele se sentiu feliz por isso. De forma que esse aperto de mão os tranquilizaram. Mas, na verdade, eles estavam numa câmara de gás. E seriam assassinados nesse momento. Os pais de Bruno entram em desespero. E o choro de sua mãe, na verdade, representa o choro de muitas mães que perderam seus filhos. Não só mães judias, mas mães francesas, espanholas, americanas, brasileiras, que se vocês talvez não saibam, mas teve soldados brasileiros que foram para a guerra na Europa. Ok? De forma que o fim dessa história representa o que para nós? Representa que o preconceito, olha lá, a atitude discriminada de não respeitar a opinião do colega, embora ela seja diferente, de não respeitar a vontade do amiguinho, embora ela seja diferente, não pode ser repetida, como aconteceu na história. E o modo aqui de trazer essa tragédia, gente, é uma história de final feliz? Não. Mas a questão da realidade e da boa literatura é aquela que é escrita com base na realidade. Entendeu? Que nem sempre a vida real tem uma história feliz. Quem não já perdeu um parente querido e terminou seu dia de forma triste? Quem não já perdeu algum tipo de competição e já ficou triste? Quem não já foi reprovado em uma disciplina qualquer que você possa passar aqui na escola e não ficou triste porque não se dedicou? Então é o seguinte, a literatura é um instrumento que vai conduzir vocês para um patamar de vida maior, gente. Eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei a ler, eu descobri que a programação que eu queria fazer nos jogos, eu já estava fazendo com a minha mente. Ao ler livros, eu descobri que estava programando a minha mente. E há 7 anos atrás, eu não era capaz de dar essa palestra. Eu não era capaz de conversar com vocês quase 2 horas sobre vários assuntos complexos aqui e no final todos estarem me ouvindo. Eu agradeço a diretora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria pedir para vocês isso que vocês devem se preparar